A nossa viagem matemática começou no deserto do Egito. Depois vimos a matemática imbuída de um novo éter na Grécia, onde se armou de lógica e argumentos organizados. E a invenção do zero na Índia alterou de seguida todo o espírito humano. Those in the present are always asking questions about the future. It is those very questions that have led us from ancient Egypt, Greece, and India to today's Europe. A última etapa da nossa viagem refere-se a duas perguntas que nos foram colocadas. Uma tem a ver com números e a outra é sobre geometria. Em 1962, a vida de um rapaz mudou nesta pequena biblioteca. Voltava para casa vindo da escola. Entrou e dirigiu-se à secção de matemática, a sua favorita. Enquanto lia os vários títulos, encontrou este livro, intitulado O Último Problema. O livro continha apenas um problema cuja resolução era acessível a este rapaz de 10 anos. Ficou intrigado pelo facto de não ter sido possível solucioná-lo durante 3 séculos. O nome do rapaz era Andrew Wiles. E aos 10 anos encontrou a questão à qual dedicou a sua vida. It typically takes a few minutes to solve most problems you find in a math textbook. But some problems can take a few hundred years. The headache they give us is what makes them so captivating. The mathematical challenge taken on by that British boy was offered by a French mathematician 3.5 centuries ago. Esta distinta estrutura do século XVII foi outrora a sede do juiz de paz. O seu interior emana magnificência e grandiosidade. Cá está, eis quem propôs o desafio matemático. Pierre de Fermat,
era o juiz presidente deste tribunal. Porém, o que o tornou famoso não foi a sua profissão, mas o seu passatempo. Ele era fascinado por matemática. Atualmente conseguimos enviar foguetões para a Lua graças a ele. Criou um método para descobrir a maior e a menor ordenada de uma curva, cruciais para o desenvolvimento do cálculo. Fermat was an amateur mathematician, but his contribution to the history of math went beyond mere hobby. It's fair to say his contribution was greater than most other professional mathematicians. Pierre de Fermat andava sempre com um livro chamado Aritmética, escrito por Diofanto de Alexandria. Quando estava livre das suas funções jurídicas, resolvia problemas que envolviam o teorema de Pitágoras ou números relacionados com triângulos. Às vezes ele próprio criava questões de matemática. Era um amador que deixou os seus pensamentos matemáticos em notas dispersas, em vez de um livro. O problema no centro deste desafio foi um deles. Na Biblioteca Pública de Toulouse encontramos a cópia de Aritmética que pertencia a Fermat. Nela vemos até a sua assinatura. This is the edition of Arithmetica Fermat carried. It was published in 1575. Fermat left a message like this in the margin of the 8th problem, in Chapter 2. Era um problema relacionado com o teorema de Pitágoras. Este teorema afirma que a soma do quadrado do lado A e do quadrado do lado B é igual ao quadrado do lado C. Muitos grupos de números inteiros enquadram-se nesta fórmula. Fermat limitou-se a alterar os expoentes da questão. Que números inteiros se enquadrariam nesta fórmula? Fermat disse que nenhum maior do que 2. Qualquer expoente igual ou superior a 3 originaria a mesma conclusão. Este é o último teorema de Fermat. Na margem da página escreveu as seguintes palavras: Tenho uma demonstração maravilhosa para este teorema, mas a margem é demasiado pequena para contê-la. Esta declaração fez com que os matemáticos de todo o mundo não perdessem a oportunidade de demonstrar o seu teorema. O primeiro a aceitar o desafio era contemporâneo de Beethoven. Tal como o grande compositor perdeu a audição numa fase tardia da vida, este matemático perdeu a visão. Mas tal como a surdez de Beethoven não impediu de compor, a cegueira não era um obstáculo ao estudo da matemática. Chamava-se Leonhard Euler. Nos 7 anos que se seguiram à perda da visão, prosseguiu os seus estudos. Durante esse período,
foram muitos os seus feitos no campo da matemática. Na juventude, Euler aceitou o desafio de provar o último teorema de Fermat. Uma vez que, para conseguir prová-lo, teria de usar expoentes compostos por qualquer número inteiro, teria muitas equações pela frente. Os expoentes no último teorema de Fermat são números naturais, e estes têm certas características. Almost every natural number is composed of prime numbers or their multiples. That means every natural number can be factored into prime numbers themselves. The word prime suggests that these numbers are first in importance. Their role in math as building blocks suggests that's true. À exceção do número 1, todos os números naturais podem ser decompostos em números primos ou nos seus múltiplos. Talvez os números primos sejam a chave para demonstrar o último teorema de Fermat. Um século depois de Fermat ter lançado o seu desafio, surgiu uma possível solução. Euler tentou a equação utilizando 3 como n, o expoente. De modo a prosseguir com a investigação, concebeu um novo tipo de números. Ou seja, números imaginários. Os números imaginários eram muito difíceis de compreender à luz do sistema numérico existente. Por isso, quando foram pela primeira vez adotados, foram chamados de imaginários. Para alcançar os números imaginários, era necessário uma nova perspectiva. Imaginemos uma pessoa que possui terreno com uma área de 1600. Mas perde uma área de 3.200 devido a dívidas. A restante área do terreno são 1.600 negativos. Por isso, qual é o comprimento de um lado do terreno? Não é certamente 40. Também não pode ser 40 negativos. Um número que resulta num número negativo quando é elevado ao quadrado é um número imaginário. Usando números imaginários, Euler fez a demonstração com n igual a 3 e depois a 5. Mas não resultou. A demonstração funcionou para alguns números, mas falhou quando tentou aplicá-la a todos os números inteiros. Euler had opened a window into how to solve the problem, but he failed to complete the task. The fact that such a remarkable mathematician like Euler did improve it shocked many mathematicians. O problema parecia uma maldição. Mas atraiu cada vez mais matemáticos. Foi este o último problema por resolver que nos foi deixado por Fermat.
Já passaram 3 séculos desde que Fermat propôs o desafio. O rapaz de 10 anos é agora um aluno universitário. Andrew Wiles era um aluno de doutoramento na Universidade de Cambridge, na Grã-Bretanha, em 1975. A sua área de investigação era as curvas elípticas. Até essa altura, nada tivera a ver com o último teorema de Fermat. Meanwhile, however, a discovery began to emerge that connected Fermat's last theorem to elliptic curves, which was Wiles' focus of study. A equação que define as curvas elípticas é única. Engloba uma variedade infinita de equações, dependendo das constantes A, B e C. Entretanto, os matemáticos japoneses Yotaka Taniyama e Goro Shimura introduziram uma arrojada nova ideia no Congresso Internacional de Matemática que teve lugar em Tóquio, em 1955. Afirmava que toda a equação elíptica se transforma em formas modulares. Os módulos eram uma nova área da matemática que estudava as características da simetria. A conclusão de Shimura operou uma revolução no último teorema de Fermat, que se julgava impossível de resolver. Isso proporcionou uma oportunidade para Andrew Wiles, que estudava equações elípticas. One day, Andrew Wiles disappeared from the academic world. For quite some time, nobody saw him. But after 7 years, he suddenly showed up at a conference held here in Cambridge. Este centro de investigação na Universidade de Cambridge é famoso em todo o mundo no campo da matemática. É onde se debatem as mais recentes questões matemáticas. Non-attenuated Fourier transform to give an inversion formula for the ATRT. So the way that this is done. Estudiosos de renome mundial reúnem-se aqui para conduzirem um seminário sobre novas e atuais questões da sua escolha. Foi aqui que Andrew Wiles reapareceu subitamente, passados 7 anos, e apresentou o resultado da sua investigação. Foram muitos os que encheram as cadeiras deste auditório para testemunharem um momento histórico. Mas só cerca de 1/4 dos presentes conseguiu perceber as difíceis fórmulas matemáticas que enchiam o quadro. Perguntamo-nos como lhe terá sido possível resolver este problema dificílimo. Mas Andrew Wiles abordou o problema de uma forma extremamente singular. There are no natural numbers that work with Fermat's last theorem. But Wiles' proof begins with a hypothesis that there are indeed such natural numbers. Permitam-me que simplifique. Suponhamos que a teoria de Fermat estava errada. Neste caso, teríamos uma equação com este aspecto. Se a transformarmos um pouco, ficamos com uma equação elíptica. O último teorema de Fermat tornou-se uma equação elíptica. E toda a equação elíptica pode ser transformada em formas modulares. Isto é conhecido como a conjetura Taniyama-Shimura.
Esta equação obtém-se partindo do princípio de que o último teorema de Fermat está errado. Logo, esta equação não existe. Se a conjetura estiver correta, não pode ser transformada em módulos. Andrew Wiles provou que a conjetura Taniyama-Shimura está correta. Por conseguinte, a equação obtida a partir do princípio de que o último teorema de Fermat está errado não pode existir. E isso significa que o último teorema de Fermat está correto. Andrew Wiles finished his historic lecture and put down the chalk. And then he said, breathlessly, "I think I should stop here." O auditório irrompeu em aplausos. O seu sonho idealizado na biblioteca de uma pequena cidade quando tinha apenas 10 anos realizava-se finalmente. No dia seguinte, a sua histórica palestra chegou à primeira página dos jornais. Era um caso raro para os matemáticos ou para os conceitos que estudam. A problem that was an issue 3.5 centuries ago, and since then has had many challengers. Their failures only led to more frustration, which propelled math further forward and helped develop the field. But now, it's time to introduce ourselves to a second problem. It's about space and the universe in which we live. No ano 2000, um grupo de investigação matemática ofereceu o prémio Millennium a quem quer que resolvesse 7 mistérios matemáticos. A recompensa, $1 milhão. Nos 3 anos seguintes, um matemático russo resolveu um desses enigmas matemáticos, mas no fim recusou o prémio. Chamava-se Grigori Perelman. Quando lhe perguntaram por que recusou o prémio, eis o que terá respondido. Sei como controlar o universo, por isso, digam-me, por que quereria $1 milhão? Este instituto tem o nome de um matemático do século XIX. Chamava-se Henri Poincaré. Foi quem propôs o problema que o Sr. Perelman resolveu. O instituto é dirigido por alguém famoso. Um vencedor da medalha Fields, o Prémio Nobel da Matemática. O problema colocado por Poincaré já é complicado de entender, quanto mais de resolver. Estamos prestes a ouvir a pergunta. Temos de nos concentrar. On peut se demander si, étant donné un univers, je vais dire un univers sans trou, un univers fini, borné, sans trou, sans bord. O quê? Em linguagem corrente, por favor. Est-ce que je peux le déformer pour avoir un univers très simple? Et cet univers très simple, ça serait l'analogue de la sphère, une sphère de dimension 3, où on a 3 coordonnées,
mais qui est comme une sphère qui, elle, n'a pas de trou, bien sûr. Il pose cette question, c'est ça qu'on appelait la conjecture de Poincaré. Poincaré ne le pose pas comme une conjecture, Muito bem, en fait. ainda não percebemos. Juste la question. Et il énonce... Que tal explicar com a ajuda de imagens? Cette question nous entraînerait trop loin. Imagine-se que um foguetão é lançado para o espaço com uma corda a prendê-lo à Terra. Quando a sua viagem o traz de volta à Terra, se a corda for esticada e convergir para o mesmo ponto, então mostrará que o universo tem de ter a forma de uma esfera. Foi isso que Poincaré conjeturou. Henri Poincaré era um notável matemático para o seu tempo. Revelava uma intuição que lhe permitia chegar à solução de problemas sem ter de demonstrá-los. A conjetura de Poincaré foi uma das questões propostas sem demonstração. Il pose juste la question. Et il énonce la question et après il dit « Mais cette question nous entraînerait trop loin. » Et l'article s'arrête là. E tinha razão. Este problema levou-nos para muito longe. Poincaré queria saber qual a forma do universo. Sentado à secretária, pôs-se simplesmente a adivinhar. Somos incapazes de ver o universo a partir da Terra, onde vivemos. Mas conseguimos ver o aspecto das bolas de sabão. São arredondadas. Às vezes têm dobras ou moças. Na realidade, a sua forma está em constante mudança. Mas dizemos que são geralmente redondas. Bolas de sabão a dançar na atmosfera dão-nos uma pista para entendermos a conjetura de Poincaré. Isto é um mapa do metro que inclui o nome de todas as estações. Não tem na realidade o aspecto do verdadeiro traçado do terreno. Todavia, conseguimos usá-lo para chegar ao nosso destino. Isto pode não parecer particularmente espantoso, mas é obra de um matemático. Viveu no século XVIII. Vamos ao seu encontro? Lembram-se do Beethoven, da história da matemática? Chama-se Leonhard Euler. Vemo-lo aqui concentrado num famoso enigma. Esta é a cidade russa de Kaliningrado. O rio Prególia atravessa esta cidade ancestral, outrora conhecida como Königsberg. O rio tem 7 pontes. Inspiraram um cidadão a criar um enigma a seu respeito. Poder-se-á atravessar todas as 7 pontes de Königsberg sem se atravessar a mesma ponte 2 vezes? A questão prendia-se com aquilo que atualmente se chama caminho euleriano. Muita gente aceitou o desafio, mas ninguém teve êxito. Isto tornou o enigma ainda mais famoso.
Este homem é Leonhard Euler, que não conseguiu demonstrar o último teorema de Fermat. Este gênio matemático não conseguiu encontrar uma resposta para o enigma. Porque não havia resposta. Não havia uma forma de atravessar todas as pontes percorrendo cada uma apenas uma vez. Como terá Euler sabido que era impossível? Euler simplificou o mapa representando as pontes como linhas e o terreno como pontos. A questão tornou-se assim muito mais clara. Aqui estabeleceu as regras de um caminho euleriano. Cada ponto terá um número par de linhas a partir de si, ou apenas 2 pontos terão um número ímpar de linhas a partir de si. 4 pontos têm linhas com número ímpar. Por outras palavras, é impossível atravessar todas as pontes percorrendo cada uma apenas uma vez. O real traçado do terreno não importa. Euler viu a ligação entre as linhas e os pontos neste cenário. Observemos estas chávenas, mas do ponto de vista de Euler. Bien sûr, elles ont des tailles différentes, mais leur forme, globalement, est la même. Si je déforme cette tasse, je peux obtenir celle-ci. Ou si je rapetisse cette tasse, je peux obtenir ceci. O mesmo se passa com a questão das 7 pontes de Königsberg. A essência dos objetos não se altera quando são alargados ou encolhidos. Mas e se os cortarmos? Ou se neles fizermos um buraco, então a sua essência muda. Et bien cet objet, on ne pourra jamais l'obtenir comme déformation de ceci. Ces deux objets sont vraiment différents. Si je déforme cette tasse, je n'obtiendrai jamais le gombox. Pourquoi? Parce que la tasse a un trou, une anse, et le gombox n'en a pas. Je peux déformer cette tasse de 1000 manières, il y aura toujours un trou. Et donc le topologiste sait que cette forme et cette forme sont des formes différentes. Poder-se-á transformar um universo tridimensional e finito e sem qualquer buraco numa qualquer outra forma de universo? Graças a Euler, entendemos o significado de não ter qualquer buraco e de se transformar numa outra forma. Então, muito bem. Que tal aprendermos mais sobre uma dimensão finita? Por vezes referimos-nos a quem se comporta de forma estranha como vivendo noutra dimensão. Mas, da perspectiva das dimensões matemáticas, o mundo parece, de facto, muito diferente. In a mathematical sense, we live in many dimensions. A dimension is defined by how many numbers are needed to signify locations within it. A dimension defined by just one number. We would call that one-dimensional. We use just the number 5 to go up to the 5th floor.
So that location on a vertical line can be expressed with one number. So a line is defined as one-dimensional. The surface of the Earth on which we live is two-dimensional. The point on which I'm standing is 131 degrees east and 37 degrees north, the island of Tokdo in Korea. With just 131 and 37, I can explain to you precisely where I am. If a location required 100 numbers to be explained, it might be described as 100-dimensional. What does this two-dimensional world I'm standing in look like? It's flat, isn't it? Is there any other two-dimensional world that would look different? I'm walking to the end of this map of the world. What happens if I take one more step? I came out from the opposite side of the map. This is because the Earth is round. When you depart from any point on the Earth, you can still come back to the original spot. Vivemos num espaço redondo bidimensional, não num espaço plano bidimensional. Mas há espaços bidimensionais com formas diferentes. Que tal seguirmos este navio? Regressa ao exato ponto de partida. Mas e se a Terra tivesse este aspecto? Mesmo que o navio navegue num objeto com forma de donut, regressará ao ponto de partida. A Terra e um donut têm naturezas distintas. Mas como veremos a diferença vivendo à superfície da Terra? Imagine-se que o barco navega amarrado a uma corda. Quando regressa, estica-se bem a corda. Se a corda convergir para o mesmo ponto, sabemos que a forma é uma esfera. Mas isso não resultaria com uma forma de donut. A corda ficaria presa no interior do buraco. A conjetura de Poincaré estimula os intelectuais da atualidade que desejam explorar mundos desconhecidos. De facto, somos como a gente do passado que observava o mar e se interrogava. Mas tal como os povos antigos navegaram até aos confins do mar, nós queremos explorar o universo. Os exploradores do passado que nunca tinham visto uma terra esférica navegaram à mesma, corajosamente, à volta da superfície do planeta porque havia quem conjeturasse que era redondo. Henri Poincaré foi capaz de conjeturar a forma do universo sem, contudo, explorá-lo. Que tal lançarmos o nosso próprio meio de navegação? A superfície da Terra é bidimensional, mas o universo é tridimensional. A nossa nave especial é lançada no universo tridimensional amarrada a uma corda.
Se o universo for uma forma esférica finita, a nave especial voltará para a Terra tal como eu surgi do lado oposto no mapa do mundo. Agora esticamos bem a corda. Converge realmente para um único ponto. Significa então que o universo poderá ser uma esfera tridimensional, sem um buraco. Poder-se-á transformar um universo tridimensional e finito e sem qualquer buraco numa qualquer outra forma de universo? Agora podemos entender a conjetura do Poincaré. Henri Poincaré tentou traçar um mapa do universo no século XIX. Mas a matemática é um mundo de demonstrações precisas. Sem tais demonstrações, a conjetura de Poincaré é um mero palpite. Em abril de 2003, um público ávido encheu um auditório no MIT. Estavam lá para assistir a uma palestra do matemático russo Grigori Perelman. Demonstrara com êxito a conjetura de Poincaré, que se julgava ser o mais difícil problema de matemática, usando a equação do fluxo de Ricci, que surgira apenas 2 décadas antes. Tornou a sua tese acessível ao público pela internet, o que é bastante invulgar para um estudioso. Recusou dar qualquer tipo de entrevistas a jornalistas. Rejeitou ofertas de emprego e até o prémio de $1 milhão. Limitou-se a regressar a casa, em São Petersburgo, na Rússia. On en connaît des gens qui, par exemple, refusent des héritages pour des questions idéologiques ou philosophiques ou déontologiques. C'est pas tellement ça qui est remarquable. Moi, ce que je trouve exceptionnel et qui est unique, c'est le fait que Perelman ait réussi, au bout de 7 années de travail solitaire, il a vu plus loin que tous les autres. C'est ça, le vrai miracle Perelman, ce qu'il faut retenir. De onde surgiram os números pela primeira vez? Foi com essa pergunta que iniciámos a nossa viagem. E foi ela que nos trouxe ao ponto de considerarmos a forma do universo. Conhecemos muitos matemáticos até ao momento. Matemáticos não são apenas aqueles que resolvem problemas de matemática, mas também quem os cria. São mais os problemas por resolver do que os que já foram resolvidos. Estes problemas inspiram-nos a seguir sempre em frente. Agora regresso a casa, depois de viajar pelo Egito, Grécia, Índia e Europa. Tudo parece inalterado, mas sei que este mundo está muito diferente do que era antes. This was a very long journey. I truly had an incredible time, and I wonder how you feel. Do you see now that as long as civilization remains, math will be one of its most important pillars? And as civilization progresses, math will continue to develop. And then, our journey will begin anew.